Um sismo para nós hoje isso é uma coisa normal, não é? Greves nem se fala, não é? Se bem que uma greve custa 500 mil euros num dia, não é? Uma coisa assim pequena. Hoje em dia, à luz da lei, eu tenho proteção se comprar numa agência de viagens. Enquanto se eu compro numa companhia aérea diretamente, no Booking, estou sujeito às políticas de cancelamento daquele serviço que contratei. Quem não tiver uma cobertura de seguros para o exercício da sua atividade vai sofrer algumas vicissitudes e pode-lhe correr mal. Há uma situação muito importante que eu tenho que puxar a brasa à sardinha da SGS, é que nós sempre conseguimos, sempre que havia alguma coisa de novidade, como foi as cinzas, e houve outras como o El Niño, por exemplo, nós sempre conseguimos, junto da seguradora, conseguir essa cobertura. Uma coisa é as coisas acontecerem, outras é nós conseguirmos que a seguradora, em termos futuros, porque pode voltar a acontecer, garantir o risco. Bem-vindos ao podcast da SGS Por Dentro do Turismo. Este é um ponto de encontro de quem vive e acredita no turismo, das agências de viagem aos profissionais que todos os dias fazem por fazer a diferença. Vamos falar sobre o presente e o futuro do setor, partilhar histórias e reconhecer valor de quem torna o turismo possível. Neste segundo episódio, temos o prazer de ter connosco como convidado o Dr. Rui Colmoner, advogado com reconhecida ligação ao setor, advogado da APAFT e amigo de longa data da SGS e do José Gabriel, como vão ter a oportunidade de perceber ao longo deste episódio. Agradecer também ao José Gabriel por estar aqui e ainda aceitar estes nossos desafios que fazemos constantemente, está sempre pronto para dar resposta. Portanto, vamos começar, Rui. Obrigado. É um prazer. Por aceitar Sempre um prazer. estar aqui. Queria começar só por quem é o Rui Colmoner e como é que começou esta ligação ao turismo. Eu costumo dizer que nasci para licenciar-me em Direito e sou advogado e hei de morrer advogado, como é evidente. E desde há 28 anos que advogo para as agências de viagens e para a PAFT e depois para as agências de viagens como consequência. E foi uma escola, foram 28 anos, é uma vida, foi uma escola de vida, foi uma escola de aprendizagem. O setor pode parecer uma coisa pequena, mas não é. O setor é muito abrangente, toca em muitos ramos e pronto, extravasa aquilo que nós dizemos que é a lei das agências de viagens, que é a responsabilidade das agências, extravasa em muito. Mas pronto, fomos aprendendo e temos uma expertise, isso temos. Não posso deixar de dizer que temos, não gosto de falsas modéstias, porque nem é modéstia, é o que é. Ao fim de 28 anos também mal seria que não fosse. Claro. Zé Gabriel, e fazer aqui uma pequena introdução ao Rui também, e de onde é que conhece o Rui, como é que surgiu esta história? O mundo dá muitas voltas e nós dizemos que não existe destino. É o que tem que acontecer. Eu um dia conheci o Rui na casa do meu compadre, nosso comum amigo, e o Rui foi à casa dele para um almoço. Não tínhamos nenhuma relação anterior, não nos conhecíamos de lado nenhum. É interessante que nem começámos bem, porque ele perguntou-me o que é que eu fazia e eu disse que era de seguros. Ele disse: falou mal de seguros, que é uma coisa que me atingiu e que procurem logo pôr os pontos nos is quais eram as razões, porque não gosto que as coisas não sejam esclarecidas. E depois o clube vem sempre, não é? Pior ainda, piorámos a situação. Um ferrenho benfiquista e um ferrenho sportinguista. Piorámos a situação, mas o que é facto é que, passado isso, criámos uma grande amizade pessoal. Sempre em crescendo, nunca tivemos um problema entre os dois. E um dia sou convidado por um terceiro comum amigo. É assim que as coisas funcionam. O ex-presidente, ou o atual presidente da APAV na altura, que era meu cliente e que tinha uma central de compras com meia dúzia de agências de viagens, que eu comecei a trabalhar. Foi assim que eu entrei nas viagens, com meia dúzia de empresas. E depois viu-se que o turismo estava a começar a desenvolver. E a APAV tinha um problema com o advogado, que já era uma pessoa de idade. E um dia o Rui e o João Pombo,
que era o presidente na altura, encontram-se em São Paulo, no aeroporto. Eu acho que não estou errado com a história. Não foi em São Paulo, mas Pronto, foi no Brasil. Mas foi no Brasil. Mas foi no Brasil. Já percebi, ficamos por São Paulo, ficamos por aí. E então descobriram, olharam um para o outro, não se viam há 20 anos, talvez, não é? Pá, quem és tu? Como é que tu estás e tal, sei o que é que tu fazes? E diz o João que precisava de um advogado, porque o outro estava a precisar de se reformar. O Rui entrou na APAVT e viu que tinha 1000 processos para tratar, portanto, problemas, e chamou então o José Gabriel para tratar da situação. E o Pombo também, então reunimos os três, e foi assim que nasceu o protocolo das viagens, portanto, que já tinha uns anos. O Rui... Aí há 29, aí há 27 ou 26 anos. Protocolo, 25 anos. 25 anos. Sim. Portanto, eu estava nas O viagens... primeiro protocolo é assinado em 2000. Sim, que conseguimos, para dar um grande valor à situação, conseguimos que o administrador da Aliança, na altura, fosse de propósito ao Brasil, a Fortaleza, assinar o protocolo. E foi a partir do Congresso de Fortaleza que houve um boom enorme no turismo. Foi quando o Brasil se começou a desenvolver. Até mesmo viagens para o Brasil. Viagens. Foi Houve algumas agências que hoje já desapareceram, como a Terra Brasil, que faziam viagens a 499 euros, ida e volta, hotel, tudo incluído. E a partir daí, foram 1000 e tal agentes de viagens que descobriram o Brasil. E pronto, e até hoje temos tido uma relação exemplar, como profissionais, atenção, e como amigos. E posso dizer, também sem a tal falsa modéstia, né? Nós os dois somos os pais, digamos assim, mais o João, o pai do grande desenvolvimento dos seguros de viagens em Portugal. Somos os pioneiros. Porque até aí haviam coisas residuais, seguros com morte ou invalidez permanente, acidentes pessoais, não eram seguros de viagem propriamente. André, e mais complicados. Bem, aquilo tinha que se dizer que eram para o Mediterrâneo, que eram para não sei o quê, por área geográfica, era uma coisa louca. Não tinha aplicabilidade prática. Nada. Os seguros. Não. Havia a responsabilidade civil, que era obrigatório. Que ainda hoje que é obrigatória, que ainda hoje é aquela coisa desde que nós 1991, sabemos, desde 91, mas que as pessoas não utilizavam, e eu acho que ainda hoje a taxa de utilização do RC, mal, no meu entender, mas é diminuta. E depois havia seguros de assistência, não era? Acidentes pessoais. Sim, aquilo era mais... mas era difícil, e foi por isso que na altura lançámos o desafio ao Zé Gabriel, disse, vamos lá montar aqui, começar a estruturar aqui um produto com cabeça de troco e membros. Com cabeça de troco e membros. E pronto, e avançou-se. E foi existindo uma grande... A coisa foi evoluindo, também não é fácil, eu introduzi uma coisa nova, mas a malta era teimosa, na altura éramos novos. não havia massa crítica para trabalhar. Não havia massa crítica. Ninguém acreditava naquilo. Mas o que é isto? Fazer seguros de viagem. Ninguém percebia nada daquilo. O agente de viagens não tinha a cultura do seguro. E uma das coisas boas que a APAVT fez, e porque tínhamos produtos, senão também não dava, foi efetivamente de tentar fomentar a cultura do seguro junto às agências de viagens. E pronto, uns anos mais tarde eles aprenderam que era bom ter, os agentes aprenderam, principalmente desde a última diretiva. Claro. Mas antes de irmos à diretiva, antes de irmos ir à diretiva, tocou aqui num ponto importante e que eu acho que faz sentido falarmos, porque ainda é mesmo muito desconhecido para os agentes de viagem, que é o seguro de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil, muitos deles fazem-no porque é um pró-forma para a obtenção do alvará. Porque é obrigatório, para ter o registro no RENAVT. Sim, é evidente que o seguro de responsabilidade civil é uma coisa... Ficou plasmada no tempo. Sim. É uma portaria que é de 1991. 91, anda aí perto. Mas não foi atualizado, mas a prática encarrega-se de o atualizar. Pronto, à medida que a legislação vai evoluindo,
Mas o seguro de responsabilidade civil está lá mesmo para isso e para cobrir a responsabilidade civil das agências de viagens, porque todos nós temos, eu também tenho, como enquanto advogado. Mas, se bem que este seguro de responsabilidade civil tem uma particularidade face aos outros seguros de responsabilidade civil de atividades que existem de advocacia, entre outros, porque o seguro de responsabilidade civil garante os danos provocados a terceiros no âmbito da sua atividade profissional, e isso está garantido neste RC, mas depois tem duas garantias acessórias que não existem nos normais seguros de responsabilidade civil. É evidente que sim. Que são as despesas de tratamento e de repatriamento. Sim, por causa da especificidade do negócio. Mas de facto, sendo certo que todos nós sabemos que o repatriamento e a assistência, isso vem por força da lei, e a lei foi introduzindo isso. E foi introduzindo também bem, porque a malta na altura, a malta coloquial, mas a rapaziada na altura não percebia muito bem como é que aquilo funcionava, e até nós metemos, e ficava esgotado o capital coberto. Até 2000 e qualquer coisa, quando passou a ser 75 mil euros Foi com a atualização do euro? Por sinistro. Por sinistro. Sim, atualmente o seguro obrigatório tem um capital de 75 mil euros por sinistro, e não por anuidade. Exatamente. O que, de algum modo, não é... Mas que aos dias de hoje já não está muito atualizado. Não está muito atualizado, mas não é despiciando. 75 mil euros por sinistro é uma coisa ainda com alguma expressão. Pronto, está desatualizado, mas com alguma expressão. Mas num grupo de 200 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas, como há muitas agências que fazem... E essa depois é a velha discussão, o que é o sinistro? É isso tudo ou é por segurar? Mas pronto, mas essa é... Isso faz para advogado. Isso faz parte da vida. Sim. O que é facto é que as pessoas não usam ainda. É verdade. E nós já temos falado um bocado sobre isso, as pessoas não usam e deviam usar mais. É verdade. Mas também temos aí um problema, Rui. E eu lembro-me quando foi assinado o protocolo, o técnico, porque ainda havia técnicos naquela altura, sim. O Luís Tomás levantou o problema e disse: isto é uma loucura, este seguro de responsabilidade civil. E eu digo: não se preocupe, ninguém vai usar. Disse-lhe eu na altura. E o que é facto é que durante muitos anos o seguro de responsabilidade civil nunca foi usado. E ainda é muito pouco usado. Porque se for usado como deve ser e dentro daquilo que ele garante, aquele prémio Michuruca de 150 euros tem que aumentar 10 vezes. Está completamente desajustado ao risco. Sim. 10 vezes não sei se chega. No mundo de hoje é muito fácil enquadrar um sinistro naquela apólice. Porque é uma apólice muito abrangente, garante o erro profissional, mas depois tem estas duas garantias acessórias que expõem o risco do seguro de responsabilidade civil a sinistros que podem ter dimensões muito, muito elevadas. É um facto. Isto ainda vai ter muito desenvolvimento o seguro da RC, digo eu. Sem dúvida. Sendo um seguro de responsabilidade civil obrigatório, não nos preocupa, porque toda a gente... Mas esta alguém era a parte, vai ter que fazer. Esta era a parte que eu peço para cortar. Estamos só aqui a falar. Mas sim, é evidente que sim. É evidente que as pessoas não têm esse conhecimento. Eu acho que as pessoas ainda não têm um conhecimento total do qual é a responsabilidade. Sua responsabilidade deles. Qual é a responsabilidade de cada uma das agências. E não sabem qual é a virtualidade de ter... alguns seguros, mas mais à frente se calhar falamos sobre isso. É um bom trigger para o próximo ponto que eu tinha aqui para falarmos, que é a evolução dos seguros e o pré e o pós Diretiva Comunitária 2302 de 2015. Houve aqui um momento grande de mudança naquilo que é o seguro de viagem e a sua essência, porque até aqui os seguros eram feitos para proteger única e exclusivamente o cliente, o viajante, nos seus motivos, seja por acidentes, por doenças, por repatriamentos, por cancelamentos de viagem, de bagagens e tudo mais. Com esta nova diretiva, o seguro passa a ter outra abrangência e não protege só o cliente, mas também a agência de viagens naquilo que são as suas responsabilidades e que derivam desta diretiva comunitária, que depois transpõe para a lei portuguesa através do Decreto-Lei 17 de 2018 e que entra em vigor a 1 de julho de 2018. O que é que acha do pós e pré-diretiva e desta mudança
no paradigma dos seguros? Eu tenho que ir um bocadinho atrás, porque tudo começa com, penso, o André não, que ainda é jovem, na altura ainda andava nos bancos da escola, mas tudo começa com aquela celebérrima crise das cinzas. Das cinzas vulcânicas? Sim, da Finlândia. Eu lembro. Na Finlândia. O que é que acontece? Acontece que naquela altura houve um conjunto alargado de pessoas, houve uma enorme quantidade de pessoas que na Europa ficou pendurada completamente. Sim, porque as cinzas afetaram todo o espaço aéreo Todo o europeu. espaço aéreo e não se conseguia sair. Ficou-se ali Bem, cingido. e naquela altura, nós temos sempre o papão do Estado, naquela altura os Estados foram chamados a repatriar. E os Estados foram chamados não só a repatriar, mas também a garantir o alojamento daquelas pessoas lá. E custou-lhes os olhos da cara, porque, efetivamente, o Estado não pode deixar os seus cidadãos ao Deus dará. Pronto. E vai daí, como é os Estados que apanharam com uma grande pastilha e tiveram que chegar à frente, começou-se a falar na diretiva, que demorou... A crise das cinzas foi para aí que Já não me lembro. 2010, não, se calhar um bocadinho foi mais, antes, não foi lembro. muito 2008, antes. provavelmente. Foi muito antes. 8, 9, deve ter sido. E eu lembro, a diretiva não é tenho. 2015 e nós demorámos 10 anos, eu na altura já ia à ECTA, e demorámos 10 anos para fazer esta diretiva. E à medida que... Para quem não sabe o que é ECTA, A ECTA é a Confederação Europeia das Europeia. Associações de Agências de Viagens. E discutíamos isso e essa coisa toda e apresentávamos propostas. Mas, voltando ao que era, apareceu de repente a crise das cinzas e apareceu a necessidade, porque os Estados queriam impor uma alteração à diretiva comunitária que havia, no sentido de aumentar a responsabilidade das agências de viagens. E foi nessa altura, e estamos a falar com pessoas dos seguros, foi nessa altura que se objetivou a responsabilidade das agências de viagens, mal comparadamente. Mas mesmo antes da diretiva, não sei se recorda, nós fazemos uma alteração aos seguros, que nós tínhamos o sem cataclismos e o com cataclismos, que tinham tarifas diferentes, exatamente já para começar a proteger essa situação. Sim, já dos, para proteger dos essa... cataclismos naturais, neste caso. Era. Foi um vulcão que entrou em Nós erupção. andámos sempre, eu não posso deixar de dizer isso, nós andámos sempre um bocado à frente em termos de seguros do que nós andámos mais à frente. Nós falávamos muito e percebíamos os riscos onde é que eles estavam e tratava de se arranjar coberturas, pronto, dentro da medida das possibilidades, dentro da medida do que era na altura. Hoje é mais fácil, na altura não era tão fácil quanto isso. Mas isso fruto da nossa amizade, do nosso conhecimento. E desta parceria que existia para não, entre nós, porque vivíamos isto os dois, né? E portanto era fácil. Portanto, um problema que havia, procurar uma solução. Principalmente era uma relação, uma relação de confiança. Claro. Mas mesmo a própria diretiva, que é de 2015, mas só entra em vigor em 2018, antecipámos o lançamento de uma cobertura já para habituar o mercado. Aliás, lançamos em 2016, no Congresso da APAF em Aveiro. Sim. E que depois há logo uma greve da TAP anunciada, depois essa greve é desconvocada, mas dezembro, logo a seguir abre uma seca em Cabo Verde e que nós garantimos. Mas nós, por isso é que eu estava a dizer que nós andámos sempre à frente, porque ainda antes de haver legislação que obrigasse, nós já estávamos, dentro da medida das possibilidades, a fazer ter coberturas que de algum modo protegessem esta situação. Sendo certo que na altura ainda havia a exclusão por causa de força maior. Porque a não exclusão por causa de força maior só aparece com a diretiva comunitária. Foi aí que se foi objetivar, ou seja, passou a ser uma atividade de risco, ser agente de viagens é uma atividade de risco, risco próprio, aquela responsabilidade objetiva, que os meus amigos sabem melhor do que eu o que é que isso é. Pronto. E isto tudo para dizer que a diretiva, o que é que veio fazer? Veio legislar no sentido de meter sob a responsabilidade das agências de viagens situações como a bruma seca, como a crise das cinzas. E, portanto, a crise das cinzas foi o que explotou isto tudo. Claro.
E, portanto, agora chegámos a essa E situação. depois outras questões, os atos de terrorismo, houve uma altura que houve muitos atos de Sim, mas, terrorismo não, na Europa. mas ali foi manifestamente as cinzas, porque houve pessoas que ficaram 3, 4, 5, 6 dias E parados. os Estados ficaram muito E os lesados. Estados ficaram muito lesados com isso, e então vamos meter na rapaziada, responsabilidade na esfera das empresas, que é aí que ela deve estar. Eu considero, e já na altura tive a oportunidade de dizer, eu considero que isso mais do que um prejuízo para as agências de viagens foi um desafio, e foi um desafio grande. Foi um desafio e foi uma oportunidade grande para as agências de viagens se evoluírem. Vamos lá ver, nós não podemos deixar de ter em atenção que as agências de viagens, e aqui falando em operadores, e isso tudo, a nossa lei não distingue, mais do que isso, nós temos que perceber que o cliente, que é no fundo quem paga isto tudo, mete dinheiro nas agências de viagens, e estas, por sua vez, vão metê-lo na esmagadora maioria das situações, em 99,9% nos fornecedores, e portanto ganham aquilo que têm que ganhar, a sua margem, trabalham para ganhar dinheiro. E é evidente que o cliente tem algum desconforto sempre quando mete umas centenas de euros ou uns milhares de euros nas mãos de uma empresa e mete hoje para usar umas férias passado 3 meses ou 4 meses, e temos ali assim sempre alguma tensão no meio desta situação toda. Mas, Rui, aqui há uma situação muito importante que eu tenho que puxar a brasa à sardinha da SGS, é que nós sempre conseguimos, sempre que havia alguma coisa de novidade, como foi as cinzas, e houve outras, como o El Niño, por exemplo, que se falava muito, nós sempre conseguimos, junto da seguradora, conseguir essa cobertura. Porque uma coisa é as coisas acontecerem, outras é nós conseguirmos que a seguradora, em termos futuros, porque pode voltar a acontecer, não é? Garantir o risco. Ou seja, sim, convencer-te que é um risco que vale a pena segurar. E muitas outras coberturas. Essa parte foi fundamental, eu ia já referir-me a isso. Essa parte é fundamental, porque quando nós nos apercebemos das responsabilidades que aí vinham, quando nós nos apercebemos do ónus que a nova lei constituía para as agências de viagens, rapidamente começámos a falar e rapidamente construímos um produto que era, na altura, um produto com... Eu acho que sempre estivemos à frente, mesmo na Europa, mesmo na Europa sempre estivemos à frente. Ainda estamos e já teremos a oportunidade de falar sobre esse ponto. Ainda estamos, apesar mas só para dizer uma coisa países. Que foi a SGS, conjuntamente aqui com o Rui, com a PAFT, logicamente, também, que construímos sempre isto, fomos sempre construindo, reconstruindo, ou seja, ainda agora foi uma casa que o adaptar, e já vamos falar sobre que começámos das fundações até ao telhado, mas temos estado constantemente a reconstruir a casa e a acrescentar divisões e móveis e tudo mais. Ainda não paramos. Não, nem vamos parar. Nem vamos parar, acho eu. Mas isto... Nós dois, sim, mas isto é um ponto interessante, porque estas responsabilidades, por muita gente, é visto como responsabilidades apenas para as agências de viagem, mas eu acho que é um fator diferenciador para o cliente final. Ou seja, eu comprar numa agência de viagens, visto que tenho estas responsabilidades dentro das agências de viagem, faz com que eu esteja muito mais protegido do que quando compro uma viagem online. Vou ao site direto da companhia, vou ao Booking e compro e monto eu a minha viagem. Ou seja, isto acabou por ser um desafio, obviamente, para as agências de viagem, mas uma oportunidade. Porque comprar numa agência de viagens dá efetivamente outra segurança ao cliente. Nisso que o Rui estava a referir, de que eu estou a entregar o meu dinheiro para viajar daqui a 6 meses. Hoje em dia, à luz da lei, eu tenho proteção se comprar numa agência de viagens. Enquanto se eu compro numa companhia aérea diretamente, no Booking, estou sujeito às políticas de cancelamento daquele serviço que contratei. Se comprar diretamente o bilhete de avião, está completamente no mato sem cachorro, como se costuma dizer. Não é... Eu acho que foi aí que está a oportunidade. Alguns agentes estavam a dizer, nós temos muitas responsabilidades e nós não mandamos no produto e isto e aquilo. Está bem, mas isso é o que vos diferencia. Exatamente.
O assumir a responsabilidade é o que vos diferencia de todos os outros prestadores, porque não fazem cá nada. É mais valia. Além é o aconselhamento, também, é o know-how e é a garantia e a credibilidade. É isso mesmo. E, portanto, eu disse, se vocês querem estar no mercado, têm que ter isso. E a APAV, percebendo-se dessa situação, com a SGS, e depois, na altura ainda não havia RNA, acho eu. Havia. Começou em 2010. Em 2010, pronto. E eu não conhecia tanto. Mas, de qualquer dos modos, foi nessa altura que se disse assim, vamos de algum modo, arranjar um produto que ponha a mão por baixo, permita transferir essa responsabilidade para um terceiro. E aí, foi a história de sucesso, Gabriel. Eu tenho algum... Não, nós quando formos embora, Rui, podemos ir satisfeitos que fizemos alguma coisa. Eu tenho algum orgulho. Eu também. Nisso tudo. É evidente que tenho algum orgulho, não posso deixar de dizer, para que nós construímos um edifício que segura e sustenta a APAV construiu com a SGS e com a seguradora um edifício que sustenta a atividade das agências de viagens. Pronto. Isso aí... Muitas tinham ido à falência. Não, nem tinham hipótese de estar no mercado. Porque o risco, hoje em dia, vivemos num mundo que tem-se demonstrado vulnerável a todos os níveis, não é? Temos condições políticas, económicas e sociais que levam a determinados eventos, temos os cataclismos naturais e as condições climatéricas que levam também a determinados eventos, e isso expõe as agências de viagem a um risco brutal. E, portanto, sem poderem transferir essa responsabilidade para um terceiro, neste caso para a seguradora, torna-se um negócio com um risco muito elevado. A agência de viagens, eu costumo dizer, a agência de viagens está lá para servir o seu cliente em viagens, montar um produto, estruturar um produto, aconselhar um produto, conhecer esse produto, tem essa atividade e tem que estar protegida e não tem que estar preocupada com o que é que vai acontecer e se acontecer, o que é que me vai acontecer a mim. Não, para isso transfere a sua responsabilidade. E o Rui acha que todas as agências de viagem, ou a grande maioria, têm noção das responsabilidades que lhes são imputadas ao abrigo do decreto-lei? André, eu quero acreditar que sim, senão era um falhanço. Não, mas falando a sério, eu penso que as agências, crescentemente, as agências de viagens vão tendo conhecimento e vão tendo consciência das responsabilidades que têm no exercício, face ao cliente, no exercício da atividade. Se me disser que ainda há casos em que as pessoas têm dificuldade em perceber, manifestamente que há. Há casos em que as pessoas olham para essa responsabilidade de uma maneira mais distendida, também há. Mas, crescentemente, o mercado tem consciência das suas responsabilidades. Também em face dos acontecimentos que têm vindo. Em face dos acontecimentos que têm vindo e depois dão graças a Deus, por exemplo, quando foi da pandemia, que é o paradigma disto tudo, dão graças a Deus por terem tido os seguros. Claro que muitas pensavam que isto era a árvore das patacas, mas o que é facto é que, um bocadinho mais distendido no tempo, porque tinha que ser assim, o que é facto é que quem comprou nas agências de viagens, em todo o mundo, em Portugal definitivamente, recebeu tudo aquilo que tinha que receber. Mais um bocadinho à frente, menos um bocadinho à frente. Era um processo complexo. Não complexo, nunca ninguém tinha vivido uma coisa dessas. O Zé Gabriel, que é um bocadinho mais velho, lembra-se de mais coisas, eu sou um bocadinho mais novo, mas não muito. Lembro-me também de outros, nunca tinha acontecido. O Presidente da APAV costuma dizer que, se calhar, nunca ninguém conheceu que estivesse vivo e capaz, nunca ninguém conheceu, tirando a Segunda Guerra Mundial, já foi há 70 anos quando ela acabou, 80 quase, 80, e portanto, tirando isso, num tempo de vida, ninguém conheceu uma coisa tão má quanto aquilo. E o que é facto é que o edifício que estava montado chegou à frente,
Com certeza que houve ajudas do ponto de vista legal, de fazer o tempo, de fazer as coisas irem um bocadinho mais para a frente, mas no final do dia o que conta é que houve pagamentos, houve ressarcimento, houve reembolso, houve isso tudo. Mas mais importante ainda, Rui, eu diria, houve muito conhecimento, muito fortalecimento da nossa parte em termos futuros, porque aprendemos muito. Infelizmente nem todos aprenderam, mas eu sempre dizia, o que não nos matar vai nos tornar mais fortes. E viu-se ainda agora, com a guerra do Médio Oriente, temos tido outras coisas no meio. Um sismo para nós hoje, isso é uma coisa normal, não é? Isso é... Greves nem se fala, não é? Se bem que uma greve que custa 500 mil euros num dia, não é? Uma coisa assim pequena. Hoje já se fala assim, 500 mil euros num dia, uma coisa 500 mil euros assim, de sinistros, ligeira. ou seja, de cancelamentos e alterações. Não é de, Agora, é de reembolso ou de pagamento. Isso. De quando veio indemnizações. a guerra do Médio Oriente, tratámos aquilo com outra ligeireza. Portanto, deu-nos uma experiência, ou seja, cada caso, cada catástrofe que acontece, põe-nos à vontade, porque são 28 anos de experiência. Claro. O edifício nos, foi sendo... O que não nos mata torna-nos mais fortes. O edifício foi sofrendo obras de manutenção. melhoramento e de Sim, manutenção sim, sim. de forma a aprimorar melhor obras as coisas. profundas. Não, até, e é bom tocar nesse ponto, porque efetivamente o Covid foi um evento sem precedentes e atrevo-me a dizer que não sei se teremos outro evento dessa magnitude. Acho que não. Dessa magnitude. Mas Mas quando eu digo dessa magnitude, digo pelo menos não serão tomadas as mesmas decisões que foram tomadas, não por nós, porque por nós foram tomadas aquelas que tinham que ser tomadas e na medida daquilo que era possível, mas do próprio mundo. A forma de reagir a um evento destes será completamente diferente, porque houve erros de todas as partes que foram sendo corrigidos ao longo do tempo. E esta guerra mostrou-nos isso. Ou seja, a forma de reagir a este sinistro, depois de termos passado por aquilo que foi a pandemia, foi muito mais fácil de gerir e o prédio já estava muito mais solidificado para dar resposta a uma situação dessas. Mas nós tínhamos essa consciência, mas infelizmente há alguns governantes, não em Portugal de todo, mas na Europa quem decidia. Eu lembro-me que em Portugal a senhora secretária de Estado da altura, e temos que lhe reconhecer coragem, disse que havia, como todos sabemos, há a necessidade de reembolsar em 14 dias. E a senhora secretária de Estado, que demonstrou grande coragem, vai contra a diretiva comunitária e fez uma norma que diz que poderia avançar até ao final do ano. E depois ainda vieram os vouchers, que prolongaram mais. Foi a lei dos vouchers. O que é que... Claro que havia um senhor que era comissário na União Europeia que nunca pagou salários, nunca trabalhou, nunca teve rigorosamente nada na vida. Havia um senhor lá, comissário, que dizia que não. E levantou um processo a Portugal por causa dessa legislação. Sabia. Pronto. A Portugal e a mais 7 ou 8 países. Nós fomos os segundos a introduzir, o segundo ou terceiro a introduzir essa norma, que a senhora secretária disse, sim, com certeza tem que ser, porque ela percebeu-se que não havia dinheiro nenhum, não havia dinheiro nos stakeholders suficiente para pagar aquilo, não havia. Não, porque estancou, não é? Ou seja, tudo que foi para cima deixou... Acabou, não havia. Zé Gabriel, não havia capacidade de pagar os valores todos que estavam em risco. Não havia. E toda a gente a guardar o que era seu. E tudo a guardar, é evidente. Tudo a guardar. E, portanto, a senhora teve essa coragem, mas havia um senhor lá dentro que não estava-se a borrifar e que olha para a lei e parece que aqui isto é divino. Sim, mas temos que encarar as coisas como elas são e temos que nos adaptar às circunstâncias. À realidade. E à realidade. Mas mesmo, isto tudo para dizer que o edifício que estava construído suportou bem, tinha as fundações bem estruturadas, bem feitas e ficou tudo muito, muito tranquilo. Correu tudo tranquilamente. Nós demorámos ao final disto tudo, que é ano e meio, 2 anos. Não chegou bem a 2 anos, mas o que é interessante, Rui... Eu sei que a SGS assumiu aqui o risco, assumiu bastante risco e bem. E nem toda a gente sabe, porque nós
aí posso também falar por mim, que a minha escola é sinistros, né? Deu-me uma grande... E onde se aprende os seguros é nos sinistros. E eu tinha uma grande experiência nesse aspecto e fui eu que nos últimos meses peguei, disse a RNA, deixem ver os sinistros todos que estão por resolver, ainda eram 1800. Eu peguei em setembro, em dezembro eu tinha tudo fechado. Faltavam 3 operadores, que é o problema de Cabo Verde, não é? Portanto, eram 800 mil euros para pagar, e a SGS atravessou-se com 50%, se a coisa não corresse bem, porque eu acreditava. Eu nunca tive dúvidas que nós iríamos ser mais fortes. E mais ainda o risco que corremos. Disse o André, não vamos para o mercado sem ter os sinistros todos pagos. Claro que a nossa concorrência pensava que a gente tinha morrido, estes gajos desapareceram. Não, sim, mas também não fizeram nada. Fizeram alguma moça, começaram a vender sem saber o que é que estão a vender, aí é que é o problema, porque a nossa concorrência, infelizmente para eles, não sabe o que está a vender, não tem apoio, andaram sempre atrás daquilo que a gente fazia, a copiar as nossas apólices. Isso é bom. A vender mais barato porque não custa nada. Agora, prestar serviço, para já ter o know-how que nós temos, isso ninguém nos tira. Eu também diria que... E não se aprende de um dia para o outro. Não há ninguém. Não há ninguém. Não há ninguém. E depois só pensam, que isso é que é o grave para mim disto, e nestas coisas eu falo à vontade, a minha idade já me dá para isso. As pessoas só pensam no cifrão, quando estão a fazer um negócio e estão a ver o cifrão, e eu digo ao André, e ele felizmente tem seguido essa escola, nós trabalhamos pelo serviço. Porque somos os pais... O cifrão vem a seguir. Vem a seguir, exatamente, Rui. Porque nós somos os pais disto, os pioneiros. Portanto, nós temos uma imagem a defender. Temos uma espinha dorsal. E queremos estar cá amanhã. Sim, temos uma coisa que nos define, que é fazemos por gosto e por um serviço. Se há uma cobertura que não existe, e estão sempre a aparecer coberturas novas, né, nós vamos falar com a seguradora e vamos incluí-la. Quando se falar um bocado das agências, há 2 anos atrás, descobrimos que muita agência não vendia o PVFM. Não que é o seguro que os o seguro Sim, feito para para quem eles. não sabe, o PVFM é o que protege Sabe o que é que nós responsabilidades fizemos? das E agências. corremos o risco. Vendendo mais caro, logicamente, porque vamos fazer um produto que garante tudo. Desde o CIV, o cancelamento, porque muita gente também não queria, né? Quem ia viajar, depois tinha um problema, ficava pendurado e a culpa era da agência que não lhe disse. Claro. Né? Portanto, nós vamos fazer um produto com todos os riscos que possamos correr. Mas é assim, é com tudo o que o seguro deve ter. Bom para o passageiro, bom para a agência. E só vamos vender isto. Quem não quiser, vai comprar a concorrência. Rui, e deu o resultado. Passamos a incluir as pré-existências por defeito, a pôr despesas médicas com valores significativos. Ou seja, temos continuado e vamos continuar a defender o mercado. Mas isto é uma coisa que... nós gostamos do que fazemos, está a ver? E é a diferença. E um tipo é o conhecer as necessidades do mercado. Do mercado. E conhecer quais são as responsabilidades, porque a maior parte da malta nem sabe o que é as responsabilidades. Isso é que é o problema. Isso é um bom ponto. Isso é que é o e assim, problema, de uma forma rápida, nós temos, para além do seguro de responsabilidade civil, e entre outras, no que diz respeito a estas situações que temos de falar, 4 artigos desse decreto-lei que trazem responsabilidades às agências de viagem. Temos o 25, o 27, o 29 e o 30. O 25 e o 27, ambos garantem a mesma coisa, a diferença é que é quem rescinde a viagem. No 25, o cliente pode rescindir a viagem sempre que se verifiquem circunstâncias inevitáveis excepcionais que prejudiquem o destino, a sua proximidade ou o transporte do cliente para o destino. O 27, o 27 é a agência que pode cancelar quando não estão reunidas as condições devido a circunstâncias inevitáveis excepcionais. Aqui a diferença é, no fundo, o interveniente, quem rescinde a viagem. No 25, essa alteração que falou há pouco, não existe nenhum prazo estipulado para que seja devolvido o valor ao cliente, ou seja, quando é o cliente a rescindir. No 27, quando é a agência, tem então os 14 dias para fazer essa devolução, esse reembolso ao cliente do valor. Depois temos o artigo 29, o da falta de conformidade, o direito à redução de preço. Quando mas se esse já existia, diferenças com aquilo que eu contratei, eu tenho direito à diferença do valor do que eu estou a usufruir para aquilo que eu contratei. E depois temos o artigo 30,
que é o direito à assistência, que nos diz que a agência de viagem é responsável por até 3 noites de alojamento do cliente, sempre que existam circunstâncias inevitáveis excepcionais que não permitem o regresso ao ponto de origem. E este foi aquele que lesou o Estado naquele das... que estava a falar. Esse apareceu, foi direto. Mas depois temos também um assunto que eu queria trazer aqui, antes de falarmos das alterações da diretiva, e que falámos há pouco tempo sobre elas, e o Rui esteve por dentro destas alterações e que vão surgir daqui a uns anos, até 2029? Não, 2028, que tem que estar em vigor. Tem que estar em vigor em sim, 2028. Mas antes de falarmos disso, temos que falar aqui deste direito à assistência, e que também é um tema muito falado quando estamos a tratar com as agências de viagem dos processos de sinistro, e muitas das convenções onde estamos, que é a Convenção 261, o Regulamento 261 das obrigações das companhias aéreas. E isto cai aqui, este artigo 30, cai aqui um pouco em conflito com aquilo que são as obrigações do 261. Não é? Porque o direito à assistência dos passageiros por parte das companhias aéreas, independentemente do motivo que leva a cancelamentos, atrasos ou recusas de embarque, existe sempre o direito à assistência, mas entra em conflito com esta obrigação também da agência de viagens. Aqui eu percebo o porquê de existir nesta agência de viagens, porque o 261 só se aplica àquilo que são companhias aéreas comunitárias ou de voos que saiam de aeroportos comunitários, não é? E, portanto, o 30 vem proteger aqueles voos de companhias que não são comunitárias e que saem de aeroportos que não são comunitários. Mas estas obrigações... E protege a esmagadora maioria dos passageiros das companhias aéreas, que é o SIT-only, não é? Exato. Sim, porque este decreto-lei, esquecemos de referir, só se aplica àquilo que são viagens organizadas. Ou seja, 2 serviços distintos ou mais. Anda ali no limpo. Pronto. Mas sim. Mas a 261 também é importante falarmos aqui um bocadinho... O 261, André... Até aqui, por exemplo, as companhias aéreas tinham que prestar assistência durante o tempo todo que lá estivessem. Agora, penso eu que isso vai para a frente. Penso eu, não, vai com certeza para a frente. Houve alterações à 261 recentes? Ainda não houve. Ainda estão em discussão, mas passa a ser a mesma coisa que as agências, que é 3 dias. Também, portanto, as companhias aéreas só são 3 dias. Se há uma coisa na Madeira de ventos durante uma semana, 3 dias paga a companhia aérea. 3 dias paga a agência. Não são cumulativos? São os primeiros 3 dias. Pois. Ficam lá pendurados. Mas pronto. Nós já salvaguardámos isso no seguro, porque nós não temos limite de dias. Eu sei que vocês não têm limite de dias, eu sei disso bem. Mas por isso é que eu estou a dizer que nós temos uma situação privilegiada em relação ao resto da Europa. Tem dúvida nenhuma. O que o André estava a referir é que para mim é uma coisa... A responsabilidade das companhias aéreas não é a mesma responsabilidade em termos quantitativos e qualitativos da responsabilidade das agências de viagens. As companhias aéreas continuam a beneficiar da exclusão de responsabilidade por força maior, enquanto que as agências de viagens não têm essa capacidade. Não está excluído. E, portanto, depois nós começamos a ver o que é... Mas, quer dizer, é a exclusão da responsabilidade, mas a assistência... A assistência tem que estar. Porque aí vem a Convenção de Montreal. Sim, já vem desde a Convenção de Montreal. Varsóvia, Montreal e não sei o que por aí fora. Mas a responsabilidade das companhias aéreas não é de todo equiparável à responsabilidade das agências de viagem. E as companhias aéreas não têm, só têm aquele... É um lobby. É um lobby, como é evidente, porque a Europa precisa das companhias aéreas, mas não se chega, nem se equipara à responsabilidade que os meus amigos garantem das agências de viagens. Mas é importante referir que a 261 responde perante aquilo que são problemas operacionais, porque ela exclui-se naquilo que são as circunstâncias inevitáveis excepcionais. Que é a força
cairá na esfera da responsabilidade da companhia aérea, naquilo que E vocês, a 261 e prevê. vocês o seguro, o que é operacional, também não garantem. Como é Exatamente, evidente. porque é Não responsabilidade de outros. Pois, porque é responsabilidade da companhia aérea. Mas esta 261 sofreu, Vai sofrer. vai sofrer alterações significativas para o setor. Não, eu diria que para nós não. Para nós, o que eu digo para nós, para as pessoas que usam o seguro da RNA vendido pela SGS, Não sofreu. Ok. não tem um impacto muito grande. E relativamente à diretiva, sim, essas já foram. A diretiva, making a long story short, a diretiva precisa em relação à apólice, precisa de alguns afinamentos. E o que é que temos de alterações nesta diretiva? Que não estejam cobertas pelo Não, não é vosso que não estejam cobertas. Está tudo. Mesmo, eu sei que está tudo, porque já tivemos a oportunidade de Está falar tudo, por não isso. precisa de um afinamento, mas é afinamento de pormenor, que é uma coisa que nós. Mas eu digo para o resolvemos. mercado, o que é que vai mudar? Eu estive a ver aquilo que tivemos a falar, altera a questão dos vouchers, regula a lei dos vouchers, não é? Para o mercado, o que é que diz? A lei dos vouchers, mas é preciso haver aceitação. Portanto, não Voluntária e expressa, não é? Porque tem que senão haver tem aceitação. direito ao reembolso. É o automático. reembolso, portanto, aquilo no fundo acaba por ser. Eu diria que é uma mão cheia de nada. Mas obriga depois, também tem outra alteração, que é a obrigação no fundo, do reembolso por parte dos fornecedores em 7 dias. Certo, dos isso é valores. outra mão cheia de nada. Se nós fizermos uma lei, vamos ver, uma grande percentagem de viajantes da Europa vai para fora da Europa. E agora, Não se aplica esta diretiva. como é evidente aplica-se. Agora vou eu à República Dominicana ou vou lá ao Vietnã dizer assim, para dar cá o pilim rapidamente e tens 7 dias para me dar o Ou seja, dinheiro. o papel aceita tudo, mas depois na prática muitas das coisas que ali estão não são possíveis. Funciona na Europa, mas como nós quer queiramos, quer não, na Europa não há problemas destes de consumo. Sim. Há alguns, mas não há. O grosso está fora. E sem ser as cinzas não temos eventos, greves, isto e aquilo, mas não levam Sem ser as caçamentos, cinzas, coisas. temos nós, a Bruma. Não, na Europa. Na Europa não temos grande Não temos, tirando as grande cinzas, ainda exposição não a esse tivemos tipo de grande risco. exposição internamente, que é aquilo que se aplica. Só se for um sismo. Sismos. Se vulcão. tiver o sismo daquele em Tivemos as Itália, cinzas do vulcão. As enxurradas, temos tido alguns problemas. Sim, nevões e não tal. impactam da Sim, mesma maneira. é localmente só. É ali muito local. Sim, e pouco tempo, não é uma coisa com uma dimensão. Portanto, essa obrigação dos fornecedores pagarem em 7 dias é uma mão, no meu entender, sim senhora, é bom lá estar, mas é uma mão cheia de nada. E depois também temos que perceber se os outros ordenamentos jurídicos têm ou não têm a capacidade Nós tínhamos na nossa lei que a responsabilidade das agências era só sobre isso, era só se pudesse exercer o direito de regresso na lei anterior, se pudesse exercer o direito de regresso sobre o fornecedor. Estes tipos agora o que estão a fazer é, sim senhor, tem 7 dias para pagar, mas se ele não pagar eu não posso exercer o direito de regresso. Quem é que vai exercer o direito de regresso? Na Tailândia, ou no Vietnã, ou no Brasil, ou na Colômbia, seja logo. Sim. É muito difícil. É muito difícil. Pronto. Olhando para isto, tudo que falámos até aqui. Não, deixa-me só dizer uma coisa. Que eu, olhando para a diretiva, e isso é importante, eu quero frisar, já disse, mas quero repetir. Nós temos tudo coberto. Praticamente tudo coberto. O que não temos coberto é um... E que vamos ter que fazer aqui? Não, vamos ter que o cobrir, como é evidente. Isso para mim já sei que sim, portanto, é um assunto, ainda não está. Para nós nem é assunto. Nem é assunto, portanto, mas estava, felizmente, estava tudo coberto, tirando uma coisinha que não é nada, pronto. Nem chega a ser um incómodo, é uma coisa que se resolve em 2 dias, só fazendo uma redação. Pronto. E temos falado sobre isto também, que é... Na ECTA tem pedido, desculpa. É sobre isso. É um cenário que não existe no resto da Europa. Não, ninguém tem isto. Ninguém tem isto. Pronto. E ainda agora eu estava... Mas o mercado não sabe.
o mercado nosso? Sim. nacional. Epá, eu já o disse várias vezes. O Eu sei, Presidente da APAF mas- já o disse várias vezes. Agora, se as pessoas ouvem ou não ouvem, também eu não quero saber. Mas isso deve ser uma preocupação para nós? Ou seja, nós, de certa forma, olhamos para isto como um edifício que protege o setor do turismo, no que diz respeito às agências de viagem e operadores turísticos, mas muitas vezes, e é política comum no mercado, o seguro está lá para pagar e tem que pagar e tudo mais. Mas esquecemos que há um amanhã. Ou seja, o negócio dos seguros, para quem não sabe, é ressegurado, não é? Ou seja, nós temos que ir à procura de resseguradores que também queiram partilhar este risco. Credíveis, principalmente. Credíveis, exato. E se nós tornamos o risco não atrativo para esses resseguradores, corremos risco de ficar sem produto. É verdade. Isso é uma preocupação, deve ser uma preocupação para o setor, não deve ser uma preocupação para o setor. Qual é a sua visão sobre isto? Não, a minha preocupação, eu já disse várias vezes, e o próprio Presidente da APAF disse-o também, e quando nós falamos sobre esta matéria, que é o seguinte: dentro da razoabilidade que as coisas têm que ter, nós não estamos tão preocupados com o preço, dentro da razoabilidade, como é evidente, mas sim em ter. Uhum. Isso, eu digo isso com a maior das franquezas, que a maior preocupação é existir este seguro, porque eu vejo colegas na Europa Que não tem. Eles agora estávamos a falar lá do coisa da guerra, pois, nós tínhamos um comitê que uníamos 2 vezes por semana para ver o que é que tinha as evoluções. E os tipos barravam para lá, e aí, eu quero isso assim, então e em Portugal? Não temos problema nenhum. Está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E agora estávamos lá em Praga e pediu-me lá. Eu fiz lá uma pequena apresentação e a senhora pediu, então, e podemos ter a apólice para ver como é que é, e mais isto e mais aquilo? Sim, podem. Vou pedir em inglês, já há bocadinho falámos sobre isso. Ninguém tem. Há países onde nem seguro. Pois. Nem seguro. É uma realidade diferente. Como é que é possível? Porque Isto é as importante. companhias de seguros não querem assumir o risco, não querem cobrir. Mas eu fico às vezes desiludido. Não sei se é desiludido, se é triste, com o trabalho que nós fazemos. E quando vamos vender, ainda temos, da parte de alguns clientes, alguns até com certo peso, que discutem o tostão. Nós vamos lá com mais coberturas, estamos a salvaguardar o negócio deles, e ainda vão pelo preço. Eles não sabem o trabalho que nós tivemos para obter aquele preço que está ali já bastante discutido com a seguradora, e mesmo assim ainda vão muitas vezes à procura do mais barato sem saber o que é que estão a comprar. Eu fico triste com isso, porque assim... O discutir o preço é aqui em Portugal, o discutir o preço. As pessoas olham para o preço, mas não olham para a qualidade. Não é isso, Rui. Mas atenção, eu acho... 5 euros faz toda a diferença. Não, os gajos querem comprar fazenda por a la virgem pelo preço da sorvete. Mas há vários tipos de E clientes. nós a vender Caxemira. E vocês a venderem Caxemira. Mas há vários tipos de cliente, há vários tipos de mercados, há vários tipos de viagens que levam a que tenha que haver essa distinção. O que interessa é que quando se compra de uma forma consciente, aí o fator preço deixa de ser importante. Porque é para todos os efeitos, desde a diretiva comunitária, daí eu há pouco ter dito que há um pré e um pós-diretiva comunitária, o seguro de viagem, antigamente, antes da diretiva, era para proteger o cliente, essencialmente, e pós-diretiva é para proteger o cliente e a agência naquilo que são as suas responsabilidades. O cliente é sempre o último destinatário da proteção. Exato. A agência é por tabela, porque se ele não estiver protegido, a agência leva. Mas eu tenho que proteger o cliente lá no fim, é para o cliente que a coisa existe e que o seguro e o edifício foi montado. E depois as agências, como estão ali naquele meiozinho, Ficaram debaixo do chapéu. Ficam debaixo do chapéu e pronto, e bem. As pessoas também não se apercebem que o negócio dos seguros nas agências também pode ser uma coisa lucrativa.
rentável. Eu acho que é bastante até. Não se apercebem que deve ser uma coisa. Vamos lá ver. Em termos percentuais é onde podem ganhar mais dinheiro. E depois o meu amigo, esta parte corta se for mentira. Mas eu diria que é uma componente com alguma expressão, para quem usar o seguro e vender, é uma componente com alguma expressão no rendimento da empresa, na rentabilidade da empresa. Primeiro, como falamos, é na salvaguarda, salvaguarda, na salvaguarda da sua existência. É verdade agora. É verdade, mas se calhar... Não, se calhar... Vamos lá ver. As pessoas têm que ter a noção de que a existência de qualquer coisa que as beneficie tem um preço. Claro, é isso, mas se calhar era isso que eu ia dizer. É importante referir que o comprar numa agência, a agência está a prestar um serviço e, portanto, tem que ser remunerada por aquele serviço. Inclui o hotel que escolheu, o seguro que escolheu, a companhia aérea que escolheu, o guia que escolheu, o transfer que escolheu. O pacote que propôs para venda engloba tudo isto. E o seguro, hoje em dia, é uma parte integrante daquilo que é um pacote de viagem. Eu se estivesse numa agência de viagens, eu não quereria vender um produto, seja ele qual for, sem seguro. Mas, Rui, mas isso é importante falarmos de um artigo do Decreto-Lei, que é o 17, a linha H, das informações pré-contratuais, e que também foi uma das alterações que diz que a agência de viagens antigamente só tinha a obrigação de informar a possibilidade de subscrever um seguro de viagem. Agora tem que informar os seguros que estão disponíveis. Mas diz assim, tem a obrigação de informar a subscrição facultativa ou obrigatória de um seguro de viagem que cubra os custos de rescisão. Em Portugal não há obrigatórias. Mas diz só há uma, que é a responsabilidade civil, que é o único seguro obrigatório. Mas diz que pode definir nas informações pré-contratuais que em todas as viagens organizadas tem um seguro incluído. Eu posso dizer que, por defeito, eu posso dizer que eu estou... que já dizem. Também já dizem. É isso que eu estou a dizer. Estão ali protegidos nessa linha. Estão protegidos nessa linha, mas que nem precisam disso, porque isso é voluntário. Faz parte. É preciso que nós também tenhamos a noção de que estes seguros são todos voluntários. Exato. O único seguro obrigatório é o de responsabilidade civil. E, portanto, daqui vai o trabalho grande que vocês têm que ter. Não, a definição de se é obrigatório ou não é cada agência na sua viagem definir que... Mas não podem pôr. Não. O que a agência tem que fazer, e portanto, aí vai dizer, eu já vi clientes das agências dizer assim, pá, tire lá o seguro e abata-me o preço. e já vi os operadores, as agências assim, não, pá, o preço, isto é um pacote. É um pacote e agora não tiro nada. Claro. Não baixo preço, pá, e o seguro já está, não acabou. Claro. Tem que saber quanto é que custa. Há clientes que dizem isso, tire lá o seguro e baixe-me o preço. Isso é uma inconsciência. Assim, estamos a falar de um PVFM normal. Mas atenção, tirar o seguro, e é importante referir isso, mesmo que o cliente diga que não quer o seguro, as responsabilidades da agência existem. Continua a ser da agência. Perguntavam, agora menos, com alguma insistência. Bem, então se o cliente disser que não quer o seguro, eu fico sem responsabilidade. Depois fica-se. Mas não é aqui. Pois, elas existem na mesma. Elas continuam a existir. Isso. Pronto. Agora, e visto tudo isto, e olhando na perspectiva de advogado da APAF, da Associação do Setor, qual é que é o papel dos seguros no futuro do setor? Sim, o que é que eu diria? Eu diria que as agências de viagens vão continuar a existir. Sem dúvida. Há quem pense que não, há quem pensasse quando foi da internet que era a machadada nas agências de viagens, não foi. Foi mais uma ferramenta e facilitou o trabalho. Há quem pensasse quando apareceram os GDS que havia na altura, não havia a possibilidade de ver todos no mesmo GDS, o Global Distribution System, e não foi. Antes, pelo contrário, ajudou bastante o negócio. Há quem pense que a IA vai acabar, não, vai ajudar bastante o negócio e fazer aquele trabalho rotineiro. Há uma coisa importante, que isto é uma relação de pessoas. Isto, vender uma viagem é uma relação de pessoas e, portanto, essa aí não há ninguém que a substitua. Mas eu estou plenamente convencido que o crescer das responsabilidades que vão ser imputadas às agências de viagens não vai parar. Claro. Não vai parar nunca.
Estou absolutamente convencido, e não é por estar a falar aqui de seguros, mas eu estou absolutamente convencido. Quem me conhece sabe que eu não passo cartão a isso. Estou absolutamente convencido que quem não tiver uma cobertura de seguros para o exercício da sua atividade vai sofrer algumas vicissitudes e pode lhe correr mal. Ok. Pronto. As agências de viagens que se vão manter no mercado são aquelas que estão protegidas e que se podem dedicar sem grande problema, já é uma ideia que já transmitimos há bocadinho, podem se dedicar à sua verdadeira atividade e não estarem preocupados com responsabilidades futuras. E essas são as agências que vão estar sempre cobertas com seguro. E felizmente que nós proporcionamos trabalhamos para proporcionamos esse tipo, essa cobertura e essa proteção. Boa. Pronto. E para terminar, que já vai longa aqui a nossa conversa, há alguma mensagem que queira deixar para o futuro, para o setor, para as agências de viagem? Era esta, a minha mensagem era... Antes do Rui dizer isso, eu gostava de dizer uma coisa que ele capaz de terminar melhor, porque está em linha connosco. Com estes eventos todos que está a acontecer, mais um agora, da guerra, não é? Que não ficou barato. Nós temos sempre, e o Rui sabe disso, e aliás é a primeira pessoa que foca isso sempre. Estamos sempre com a guilhotina no pescoço com o ressegurador. Claro. E neste momento posso dizer que a RNA, para se salvaguardar, já tem 2 resseguradores. E classe A, que é para não haver dúvidas. Há mais, que é para não termos problemas. Eles estiveram cá, logicamente, com a guerra agora. Vieram ver como é que as coisas estavam a ser geridas. Vamos falar em setembro. Não sabemos qual é o aumento que eles vão propor, porque as coisas não são feitas de baixo para cima, mas são de cima para baixo, ou seja, são eles que começam por ditar quanto é que querem mais. Portanto, são eles que vão ditar o preço. Não é? Depois vamos ver o resto, porque nem tudo é ressegurável. Só o BVFM, o resto é com a seguradora, com a RNA. Vamos compor o prémio para 2000. É só aí que temos que trabalhar. E 27. O que é ressegurável? O que é ressegurável? Isso. É isso aí que nós temos que trabalhar. E nós não sabemos. Não é tanto para... Sim, o preço com certeza tem que ter uma razoabilidade. Se vocês disserem, se o segurador vier dizer, nós queremos o dobro. Temos que procurar no mercado. Temos que ir procurar no mercado, porque não é razoável aumentar, porque o risco também não aumentou o dobro. Não, de modo nenhum. Portanto, não é razoável. Por isso é que eu estava há bocadinho a dizer, o preço dentro de um critério de razoabilidade não é o mais importante. O mais importante é ter coberturas e não ter exclusões. Claro. E ter hipótese de escolha também, ou seja, dentro daquele critério, neste momento já há 2, se calhar até... Quanto mais o risco estiver diluído, melhor. Não é? Melhor, porque eu também divido e divido Exatamente. o prémio. Claro, sim. Mas a ideia até, como nós crescemos, ter 3, atenção, não é? Sim. Ter 3 resseguradores. Porque conforme a carteira vai aumentando, dá para distribuir. Vamos crescendo. Portanto, vamos ver o que é que vem aí. Agora, o que nos interessa acima de tudo é ter as costas defendidas. Portanto, e tendo as costas defendidas, depois, e nós fazemos parte do processo, portanto, temos intervenção não só no consulado como no preço final, que é isso que eu gostaria, é que os clientes acreditassem mais no nosso trabalho, porque nós trabalhamos pela confiança e temos um passado que nos distingue, prova aquilo que sempre nós fizemos. E o Rui tem sido um grande defensor do nosso trabalho, só tenho a agradecer, portanto, porque reconhece que efetivamente há trabalho feito. Não. E vamos continuar a fazê-lo. Então não. É uma promessa, enquanto eu cá andar. Que ainda vai ser por muito tempo. E com o apoio que nós temos da APAV também, proteger aquilo que nós escolhemos, porque no fim de contas nós hoje em dia trabalhamos quase a 99% para as viagens. Especializaram-se. Prescindimos do resto. Foi uma escolha feita por nós. Claro. Especializaram-se. Portanto, o Rui agora sim, com esta premissa de 2027 já,
que não sabemos o que é que vem aí. Pronto, E espero que não haja mais nada no caminho, entretanto. Vamos lá ver, eu diria que o futuro a Deus pertence e, portanto, eu não gosto de me preocupar por antecipação. Tenho perfeita consciência de que alguma mexida no preço vai ter que haver, porque ninguém apanha com uma pastilha destas depois que não tenha que repercutir no mesmo. Pronto, é da vida. Volto a dizer que com um critério de razoabilidade venha resseguro e poucas exclusões ou nenhumas. Claro. E eu, para finalizar, também não posso deixar de repetir a ideia que eu tenho. Quem tiver as costas protegidas, dedica-se ao seu trabalho e é mais eficaz no seu trabalho. Quem não tiver as costas protegidas pode estar sempre, vai para a cama à noite e vai com uma preocupação, que é se o rapaz, como há alguns clientes, algumas agências que ligam, o homem às 3 da manhã não há isto, não há aquilo, não há aquilo outro. Assim, está bem, já comunico à companhia de seguros, então comunico lá à companhia de seguros. Mas alguns choram porque, não fiz seguro. A coisa não estava a assistir. Quem é que o mandou chorar? Pronto. Eu prefiro pagar para não ter chatice. Não, é que é mesmo. Eu também prefiro pagar por não ter chatices. Quem está no negócio, eu tenho um seguro de responsabilidade civil que eu gosto de ir para a cama, porque só não erra quem não faz. Claro. E, portanto, uma pessoa tem que ter isso. Agora, o que eu digo é, essa gente nem sei como é que vai para a cama. Também não sei. O risco nos dias de hoje é muito grande. É brutal. No negócio. E o Rui falou em erros, infelizmente nunca houve tanto erro como tem acontecido ultimamente. Funcionários das agências de viagens, pelo stress, seja por aquilo que for, cometem erros. E nós, até nesse aspecto, ajudamos. Eu sei que sim, mas essa é a parte que não interessa agora. Isso. Vamos para além, nós ainda vamos para além daquilo que é o normal, digamos assim. Eu sei que sim. Pronto. Eu quando estava a dizer que não interessa, com certeza que interessa, mas eu depois, quando ele deixar. É porque o banalizar isto não pode ser. As pessoas têm que perceber que há um caminho, há responsabilidades, há lei, e as pessoas têm que perceber que as coisas têm que correr dentro aí. Porque senão, mas depois há o bom senso. E depois tem que imperar sempre. Mas o bom senso, meu amigo, o bom senso é uma coisa que é verdade. Que é complicada. Bem, vamos terminar então agradecendo ao Rui. Eu que agradeço. A sua disponibilidade por estar aqui. Esta entrevista faz parte da nossa missão de aproximar, apoiar e valorizar um dos principais agentes do setor turismo em Portugal, as agências de viagem. Se a agente de viagens ainda não conhece ou trabalha com a SGS, fale connosco. Obrigado e até aos próximos episódios.